Olha, gente, já deixo até pedir desculpa, mas eu preciso fazer uma correção de uma coisa que eu disse. A última coisa que eu falei foi... Eu coloquei um sprite como filho do cubo só para simular um pouco a ideia de um hieróglifo na parede, mas na verdade, um sprite nunca ia conseguir se dobrar para acompanhar a quina da parede do jeito que mostra nesse vídeo. Na verdade, nesse vídeo eu estava usando um shader de projeção para conseguir esse efeito. Um shader é uma série de comandos que você aplica em cada pixel dos objetos na sua tela. Por exemplo, eu posso pegar um cubo e falar para ele imprimir uma imagem na tela, mas apenas na região de contato entre ele e alguma outra geometria que exista na cena. Basicamente, esse foi o tal do shader de projeção que eu estou usando. O lado bom dos shaders é que eles são super otimizados e fazem seu jogo rodar muito mais rápido. Já o lado ruim é isso. Eu até achei um ótimo tutorial que mostrava o passo a passo para criar esse shader. Agora, se eu entendi o que cada passo fazia, já é outra história. Sério, olhando essa quantidade de nódulos e métodos, eu me senti meio que decifrando hieróglifos egípcios. Enfim, agora que eu já me justifiquei, tá na hora de ir pro próximo desenvolvimento. Vamos fazer o movimento do explorador. Para minha sorte, eu poderia aproveitar um movimento em primeira pessoa que eu desenvolvi para um jogo de terror que eu fiz lá no ano passado. Mas ó, não conta pra ninguém sobre esse projeto, hein? Ele só vai ser revelado no futuro. Esse sistema de movimento não tem muito segredo não. Você anda, pula. Eu acho que o maior diferencial dele é que eu peguei para testar um novo input system da Unity. Eu gostei desse novo input system porque é muito mais fácil de você mapear vários controles diferentes para o seu jogo. Basta você criar uma ação, por exemplo, pular, e daí atrelar quais botões conseguem ativar essa ação. Pode ser uma tecla do teclado, um botão do joystick, enfim, você consegue dar suporte a vários dispositivos ao mesmo tempo. Agora, quando você vai usar essa ação dentro do código, é um pouco mais chatinho. Então assim, se você está criando um protótipo ou está numa game jam, eu ainda acho que faz mais sentido usar o sistema antigo da Unity mesmo. Mas cá estamos nós, andando com o explorador de um lado para o outro e no apertar de um botão, bem! O explorador para e a gente começa a controlar o hieróglifo na parede. Com isso, já deu para sentir o fio do jogo. Inclusive gostaria de agradecer meu querido Razorfinger por ter emprestado o fio para mim. O fio e vários outros assets que ajudam a colocar efeitos no jogo. Sério, eu sou uma negação artística, então toda ajuda nesse sentido é muito bem-vinda. Valeu, cara. De nada. Certo, então já temos aqui o movimento do hieróglifo e o movimento do player. Agora eu quero testar a sinergia entre esses dois movimentos. Então, bora para a primeira fase. Eu quis fazer um design bem simples para ela mesmo. Basicamente, um tutorial das mecânicas do jogo. Que nem na concepção inicial, eu criei um script simples de porta e de interruptor, sendo que o hieróglifo precisa chegar até esse interruptor para a porta abrir. O desafio acaba sendo pular por cima da porta. Tipo, é uma coisa super simples mesmo, mas assim, já dá até para ter uma noção do potencial das mecânicas do jogo. Por exemplo, se você pula e cai pelo buraco da porta, você consegue chegar a locais onde normalmente você não conseguiria chegar com o hieróglifo. Nessa fase em particular, esses tipos de exploit assim não fazem muito sentido, mas com certeza eu vou querer explorar isso no jogo futuro. Mas então quer dizer que o MVP está terminado, né? Não. O MVP basicamente é uma forma de você testar o desenvolvimento do seu jogo antes de entrar no modo full produção. Então assim, do ponto de vista de gameplay, eu acho que está tudo ok. Só que eu preciso testar também outras frentes do projeto, porque no fim das contas o jogo não é só gameplay. Traduzindo, eu preciso fazer a arte do jogo. Continua.